Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos dando continuidade ao novo conteúdo, né? Nós iremos falar neste capítulo 1, sobre o processo de formação do território brasileiro, um conteúdo bastante importante e extremamente conectado com a disciplina de História, né? Afinal de contas, a gente vai falar um pouco sobre o processo de colonização do país, entender de que forma os diferentes ciclos econômicos, as diferentes atividades econômicas contribuíram para a ocupação, para a interiorização do nosso país, né? E também entender sobre a influência portuguesa no nosso país, né? No processo de formação territorial do nosso país, principalmente nos anos iniciais em que eles aqui estiveram, né? Entender de que forma diferentes tratados fronteiriços também contribuíram para a formação do nosso território, do território brasileiro, com a atual configuração que ele possui. Logo na página inicial, vocês vão perceber que existe um texto chamado Capitanias Nada Hereditárias, né? Vocês com certeza já fizeram a leitura do texto e na sequência existe uma pergunta para que a gente possa refletir, certo? Bom, após a leitura do texto, converse com os colegas e o professor sobre fatos históricos ocorridos no passado colonial brasileiro e compare-os com alguns que acontecem no presente, considerando os seguintes aspectos: privatizações, concentração de terras e cobrança de impostos, né? Bom, gente, se vocês fizeram a leitura inicial do texto, vocês logo vão perceber que, com o objetivo de consolidar a presença portuguesa no Brasil, impedir invasões, né, tornar o território efetivamente ocupado, povoado, a coroa portuguesa resolveu lotear, resolveu dividir esse território em capitanias, né, em lotes, faixas de terras que eram vitalícias, né. Só que cabia ao capitão donatário, aquela pessoa que recebia o lote da coroa, torná-lo produtivo, né? Por que a coroa pensou nessa forma de ocupação? Porque o território brasileiro ele era muito extenso, muito grande, né? E até então desconhecido em sua maior parte pelos colonizadores, pela coroa portuguesa. Ora, fazer uma colonização em um território tão extenso, tão grande e ainda desconhecido, né, era uma operação cara. A coroa não tinha dinheiro para bancar para custear uma operação dessa natureza. Então, qual foi a saída? A saída foi lotear, foi dividir o território, né, fornecer a esses capitães, a esses donatários, essas terras, né, e que eles a tornassem produtiva, né, com seus próprios recursos, né. E aí você vai ver que é a primeira experiência de privatização que nós temos no país, né? Isso é fundamental para que nós possamos entender, por exemplo, a atual concentração fundiária no país. Isso é importante para que a gente possa entender também como se construiu, como se concebeu a atual estrutura tributária do nosso país, né? A gente pode relacionar isso também, principalmente, né, além da concentração fundiária, a gente pode relacionar isso ao desenvolvimento econômico do país, né, ao desenvolvimento social. Então, assim, são muitas as consequências que esse processo de colonização implementado pelos portugueses no nosso país trouxeram e estão presentes até os dias de hoje, né?
Essas capitanias a gente vai ver que vocês já estudaram também na disciplina de história, muitas delas não prosperaram, não deram certo, né? Algumas, duas, se eu não me falha a memória, foram as capitanias que de fato conseguiram lograr êxito no objetivo, no propósito inicial, né? Mas você pensa que o governo português, a coroa, entregou essa coroa, esse lote de terra imenso na mão de alguém que já tinha dinheiro, já tinha condições de investir a custo zero? Está enganado. A coroa queria uma parte, né? A coroa exigia 10% dos produtos da terra, 20% dos metais preciosos, das pedras, e o que mais lhe interessava até o momento, o monopólio da extração do pau-brasil. E é justamente aí nessa palavra, gente, que se assenta, claro, o nome do nosso país, mas também se assenta o primeiro ciclo econômico, a primeira atividade econômica que movimentou o nosso país, o nosso Brasil, né? O primeiro ciclo econômico que nós tivemos aqui foi justamente o extrativismo vegetal, a extração dessa madeira, né, cuja o pigmento, a tinta, era altamente valorizada. A madeira também é uma madeira de lei, uma madeira de qualidade. Então, assim, o nosso país tinha muito pau-brasil, o que interessava profundamente a coroa portuguesa. Então, veja, foi um negócio, foi uma jogada de mestre, né? Bom, os donatários, como qualquer súdito, estão sujeitos às ordenações do rei. Não podem cunhar moeda nem desviar da Igreja Católica. O rei, porém, na sua infinita bondade, autorizava-os a criar vilas, administrar a justiça, organizar a defesa, cobrar os impostos e ficar com todas as salinas e engenhos. Veja que essa estrutura burocrática que se estabeleceu nessas capitanias, segundo o texto, era uma estrutura complexa. Afinal de contas, ao donatário cabia muitas atribuições, muitas funções que são funções de governo, né? Então, criar vilas, administrar a justiça, organizar a defesa, cobrar os impostos, além de ser burocrático, complexo, também é caro, né? Talvez a falta de gerenciamento, de gestão desses lotes, dessas faixas de terra, elas foram, de certa forma, responsáveis pelo fato delas não terem dado certo em sua maioria, né? Então, assim, você vai verificar, inclusive nesse último parágrafo, uma palavra importante, a Igreja Católica. Essas expedições coloniais, claro, elas tinham função de arregimentar matéria-prima, tinham função de anexar novos territórios, ocupá-los, né, aumentar, expandir o poder dessas metrópoles, buscar metais, pedras preciosas, ouro e tudo mais, mas também tinha a função de expandir a fé católica no mundo, né? Fé católica que nesse momento estava passando por diversas crises, né? Diversas crises provocadas principalmente por dissidentes, né? Contestação de muitos dogmas dessa igreja, e que também foram uma estratégia para a coroa, né? As expedições, como forma de ampliar o número de fiéis, né? Aumentar o poder dessa importante instituição que a gente ainda vai falar posteriormente. Bom, gente, então, aqui a gente tem as considerações iniciais desse texto de abertura. E essa imagem muito bonita, ela poderia representar muito bem aquilo que foi visto quando os portugueses aqui aportaram, né? Quando eles desembarcaram aqui no nosso território, né? Mais precisamente onde hoje é o estado da Bahia, os portugueses atracaram, né? E viram logo praias extensas, né? Uma vegetação exuberante, Mata Atlântica, né?
muito rica, muito diversa, densa, né? Viram logo praias lindíssimas, águas claras, né? Já que essas eram as paisagens encontradas no litoral brasileiro, né? Bom, a coroa portuguesa, como tem logo abaixo aí, para colonizar, entregou o país, o Brasil, aos donatários, né? Repare, como nós já falamos, foi uma estratégia utilizada pela coroa para evitar invasões, defender o território, explorar as riquezas. Então, foi tudo pensado, tudo planejado, né? E doou esses lotes de forma hereditária. Significava que ele iria passando de pai para filho, a administração do lote, né? O que lembra os processos recentes de privatização, né? Sobre a concentração fundiária tão marcante no Brasil, a gente pode relembrar logo no segundo parágrafo do texto que apenas dois irmãos, né, de uma mesma família, eles ficaram com um terço de todas as terras na época de colonização. Por que que os dois ficaram com a maior parte das terras, né? E outra coisa, gente, que a gente também já mencionou, é a relação em que o sistema de cobrança tributária que nós tínhamos no Brasil colonial perdurou até os dias atuais. O Brasil é um dos países com uma das maiores cargas tributárias existentes, né? E se você for relacionar a elevar a carga tributária com a eficácia dos serviços públicos, né, o acesso da população, a gente vai ver que existe uma discrepância muito grande. Bom, dando seguimento, vocês vão ver alguns conceitos nesse capítulo. Tratado de Tordesilhas já é de conhecimento de vocês, esse tratado, né, um tratado estabelecido aí no Brasil, aliás, no período colonial, antes mesmo do Brasil ter sido descoberto, exatamente para limitar a posse de terras descobertas, né, após o tratado entre as duas principais potências à época, Espanha e Portugal, as potências ibéricas, né? Vamos falar também de pacto colonial, como é que se estabelecia esse pacto entre a metrópole, essas relações entre a metrópole, Portugal e a colônia Brasil, ou diversas outras colônias, né? As capitanias hereditárias já falamos, já tecemos algumas considerações. O sistema de plantation, outra característica marcante do sistema de colonização portuguesa e que perdurou, né, no nosso país. Vamos falar também do Tratado de Utrecht, de Madrid, Santo Ildefonso, são tratados fronteiriços e importantes para entender a atual configuração do território, porque o que nós temos hoje em termos de território se constitui resultado de conflitos, de guerras, de tratados, de acordos, de compra e venda de territórios. Então, assim, o Brasil, que nós conhecemos hoje com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele não foi toda a vida desse tamanho, né? Então, a gente vai, nesse capítulo, entender como esses tratados, como esses conflitos, esses acordos, eles contribuíram para a ampliação do território brasileiro. E, em segundo momento, nós vamos falar de regionalização, divisão política do país, aí nós já vamos nos ater aspectos mais atuais. Bom, gente, a expansão do território brasileiro. Como eu disse para vocês, essa expansão, essa ocupação, entre a descoberta e a efetiva ocupação do território, se passaram alguns anos, né? O Brasil, uma colônia altamente produtiva, altamente rica, né? Quem lembra daqueles trechos da Carta do Pero Vaz já consegue ter uma ideia do que eles conseguiram perceber em terras brasileiras. Então, um país onde a colonização e a ocupação seria altamente lucrativa para essas metrópoles. E aí nós estamos vivendo num momento aquilo que a gente costuma chamar de expansão marítimo-comercial europeia. Nós estamos vivendo a fase em que os países mais fortes, mais ricos, as chamadas potências, se lançam no mundo em busca de matéria-prima, em busca de aumentar a sua participação comercial, descobrir novas rotas,
né, ouro, prata, pedras preciosas, territórios, quer dizer, é um momento marcado pela expansão marítima de países europeus. Então, é uma fase de ocupação, de descoberta, de expansão de domínios, né? E como a gente bem sabe, já estudamos em algum momento de nossa vida, né, a gente vai perceber que essa expansão ela também atingiu o nosso país em um dado momento desse período, né? Mais precisamente no século XVI, né? A gente vai ver que aquela data emblemática do 22 de abril de 1500, né? A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral marca ali o início efetivo da presença portuguesa em nosso país, em nosso território, né? Mas antes disso, Portugal e Espanha já haviam celebrado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, um tratado que garantia exclusividade das terras que fossem descobertas de um lado e do outro, né? Na realidade, esse tratado, reparem no mapa, esse tratado foi estabelecido com base em um arquipélago a oeste, Cabo Verde, tá? E a partir dali foi traçada uma linha meridional, uma linha longitudinal, dividindo as terras que estavam a oeste da linha seriam da Espanha e as terras que estavam a leste seriam de Portugal. Então repare que Portugal, já antes mesmo de na historiografia ser relatada a descoberta do país, Portugal já tinha boa parte das terras brasileiras, né? Porque, como eu disse para vocês, essa configuração que a gente vê no mapa, esta configuração atual, não é a configuração que representava a totalidade das terras brasileiras em 1500, né? Afinal de contas, muitas dessas terras que hoje integram o território brasileiro, elas são resultado de anexações, de compras, de acordos, de guerras, né, conflitos, como a gente vai falar posteriormente. Bom, eu não vou me estender muito, mas eu quero que vocês façam uma leitura prévia sobre o pau-brasil, né, entender por que essa matéria-prima foi tão cobiçada, em que momento da história colonial, em que momento da colonização no país esse ciclo econômico foi importante, né? Também entender que rota esse pau-brasil percorria, ele era extraído no Brasil e ia para onde, né? A gente já viu que era uma madeira nobre, né, que tinha muito aproveitamento, mas esse ciclo ele não durou tanto tempo assim. Afinal de contas, a gente vai falar de várias atividades econômicas desenvolvidas no país. E depois do pau-brasil, a gente vai falar, evidentemente, do cultivo da cana-de-açúcar. Bom, gente, então eu vou pausar aqui nossa aula, pedindo que vocês façam a leitura prévia da página de número 4, né, onde nós temos aqui um pouco mais detalhado sobre o cultivo de cana-de-açúcar, estabelecimento do pacto colonial, né, conceito de capitanias hereditárias, vocês já têm mais ou menos a noção, né, e é um momento em que nós estamos vivendo a fase expansionista ou a fase de interiorização dos domínios coloniais, dos domínios portugueses dentro de terras brasileiras. É um momento também que passa a haver muita disputa, né, entre outras potências pela posse desse território aqui. Afinal de contas, a notícia que o Brasil era a colônia, era o lugar do momento, se espalhou, né, e, consequentemente, atiçou a cobiça de outros países que não queriam ficar para trás nessa expansão. Tá bom? Vou pausar aqui, prometendo que a gente volta